Vamos para mais um artigo de finanças comportamentais. E o que eu acabei de terminar de ler é um que se pergunta se o autocontrole pode predizer o nosso comportamento financeiro. E já vou te adiantar aqui que sim, o autocontrole, segundo esse artigo, pode predizer o nosso comportamento financeiro. Mas o interessante do artigo, na verdade para mim, vai ser como eles montam as variáveis para dizer isso. Mas bem, vamos primeiro destrinchar o que artigo é esse, porque eu estou falando sobre ele. E os pesquisadores são a maioria da Suécia, é um artigo que pega uma amostra da Suécia. Artigo de 2017, escrito por várias pessoas que eu não vou saber pronunciar o nome direito. E os autores vão desde professores de economia de universidade lá da Suécia, de pessoas do departamento de ciências comportamentais e aprendizado também, dessa universidade da Suécia, que eu não sei pronunciar o nome. Também tem um dos autores que é de um centro de saúde, do departamento de medicina e de ciências da saúde, também da Suécia. E também temos contribuição de um dos pesquisadores, que é um pesquisador de decisão, de tomar decisão, de escolhas dos Estados Unidos. Pois bem, como eu já falei, eles demonstraram nesse estudo que o autocontrole consegue manter um hábito de poupar regularmente. Isso ajuda a gente a ter esse hábito. E, além disso, as pessoas têm menos estresse e ansiedade e também mais segurança quando falam de seus futuros financeiros, quanto mais elas têm autocontrole. Então, o autocontrole também se demonstrou ser uma variável que traz uma correlação positiva com essas questões, né, de saúde financeira. E como que estão afirmando isso? Bem, eles montaram um questionário e aplicaram numa amostra. E como que era essa amostra? Era de 2.063 pessoas, todas da Suécia, bem dividida por sexos, então tinha 1.048 mulheres e 1.015 homens. É uma quantidade boa para uma amostra para questionário, 2.000 pessoas é relevante. E contém uma boa representatividade da população, porque vão de pessoas de 20 a 75 anos e também com renda e nível de educação bem variados. E conseguiram atingir esse número porque eles ofereceram uma pequena compensação monetária para quem terminasse o questionário deles. E aqui já é bom botar as limitações da pesquisa, que são duas grandes limitações. Uma que é com base em questionário, então é com base na nossa autopercepção verbal, autopercepção que a gente verba, que a gente expressa para fora da gente. Ou seja, nós afirmamos o que nós consideramos de nós mesmos, o que é diferente de um pesquisador te observar e inferir sobre o seu comportamento. E normalmente nós temos uma visão viesada sobre nós mesmos. A outra limitação é que é um grupo muito específico, de uma cultura muito específica. Então é complicado as afirmações que nós vamos descobrir nesse estudo serem transmitidas e generalizadas para outras culturas. E aí, como é que estava esse questionário? Ele trazia uma série de afirmativas e as pessoas tinham que colocar a nota dessa afirmativa, que ia de uma escala de 1 a 5. Bem naquele estilo de concordo muito, concordo moderadamente, neutro, discordo moderadamente, discordo muito. Também tem alguns estudos que colocam de você, o quanto você concorda num grau de 1 a 5, que é semelhante à ideia. E fizeram isso com alguns temas, que é estresse financeiro, o autocontrole, que é o objetivo desse estudo, também otimismo e pensamento deliberativo. Eu quero que você guarde essas palavras, porque eu vou primeiro dizer os resultados assim de maneira rápida, depois eu quero entender com você como que eles chegaram a isso, como que eles conseguiram medir o autocontrole, o estresse financeiro, o otimismo e esse tal de pensamento deliberativo. Então aos resultados. O nível de otimismo e pensamento deliberativo, então o quanto a pessoa é otimista e o quanto ela é crítica no pensamento, talvez, foram positivamente relacionados com o comportamento de poupar e com os níveis de segurança financeira. Então esses dois elementos traziam mais poupança e traziam mais segurança para as pessoas. O otimismo ele também foi correspondente com o estresse financeiro, no sentido quanto mais otimista, menos estressada a pessoa, o que faz sentido. E agora, esse pensamento deliberativo, ele não teve nenhum resultado com o estresse financeiro. Não foi demonstrado que tinha alguma significância. Então não importa para o estresse financeiro. E aí já vem uma hipótese que a pessoa ter esse otimismo elevado pode ser uma autoenganação, pode ser que ela não tenha realmente estresse, que ela fica nessa vibe de que vai dar tudo certo. E realmente isso daí é um pouco reconfortante. E é aquilo que eu falei lá no início, as pessoas com os níveis de autocontrole mais altos são menos estressadas financeiramente, possuem maior segurança financeira percebida e poupam com mais frequência. Então eles demonstraram lá com os dados deles que o autocontrole é uma determinação positiva para essa saúde financeira. Mas tá bom, vamos agora para as métricas que eles usaram. Como que eles montaram aquelas variáveis que eu falei?
Começando com o autocontrole, que é a principal que eles queriam descobrir, que é o tema do artigo. Como que eles montaram isso? Como eu falei, no questionário tinham frases que as pessoas tinham que colocar numa escala de 1 a 5 para ver o quanto que aquela frase combina com elas e o quanto que não combina. E as frases são as seguintes. Se a pessoa compara preços ao adquirir um produto ou serviço, se ela pagou todas as contas em dia, se ela manteve um registro escrito ou eletrônico de suas despesas mensais, se ela permaneceu dentro do seu orçamento ou planos de gastos, se ela pagou o saldo total do cartão de crédito todos os meses, se ela estourou o limite de um ou mais cartões de crédito, se ela fez apenas pagamentos mínimos em um cartão de empréstimo, se ela iniciou ou manteve um fundo de poupança de emergência, se ela economizou dinheiro em cada salário, se ela economizou para um objetivo de longo prazo, como um carro, educação, casa, se ela contribuiu com dinheiro para uma conta de aposentadoria e se ela comprou títulos, ações ou fundos mútuos. Sobre essa métrica de autocontrole, o que eu acho? Eu acho que as frases elas não estão mal feitas, estão bem feitas, elas tendem a ser mais afirmativas e tendem a ser concretas. Isso é bom, é excelente. Não fica tanto no achismo, pergunta se a pessoa fez se ela fez ou não fez uma situação específica. Porém, você ainda nessa forma que eles montaram fica dependente da memória da pessoa. E acredite, as pessoas não têm memórias tão boas assim. E as questões podem se misturar. Por exemplo, se a pessoa pagou todas as contas em dia, essa é uma frase, o quanto que isso combina comigo? Se você é uma pessoa que nunca atrasa as contas, você tende a botar de maneira correta. É um nível máximo do quanto que essa frase combina comigo. Se você atrasa todo mês, então você tende a colocar de maneira correta. É o nível mínimo que combina comigo. Só que o intermediário disso tende a ficar complexo para você encontrar as pessoas. Se eu atrasei 3 vezes esse ano, o que eu sou? Essa frase combina comigo? É muito pouco, a maioria das pessoas atrasa muito mais do que isso. Ou então não, eu atrasei alguma vez, então já é alguma coisa. Isso você acaba colocando na carga da pessoa, ela que tem que decidir. O quanto que, se ela atrasou a conta dela 3 vezes no ano, quanto que isso vale numa escala de 1 a 5? Você não explicou isso para ela. Ela que vai ter que decidir isso com base nos achismos dela. E se eu acho que se eu atrasei 3 vezes no ano e isso equivale a um 4 numa escala de 1 a 5, pode ter outras pessoas que acham que isso é um 2. Só que no fundo nosso comportamento é o mesmo. Só que a gente identifica ele de maneira diferente. Essa é uma das grandes limitações de pesquisas que são baseadas em autopercepção. Ah, Antônio Matheus, então não tem como você ver isso de maneira nenhuma. Não dá, então, para você pegar isso em pesquisa e questionário. Sim, dá, porque tem outras formas, com perguntas mais propensas a não pegar da memória da pessoa, ou então criar essas escalas, é mais perguntas do tipo, você tem um dinheiro hoje, você prefere receber ele agora ou daqui a um ano com tanto a mais? Aí isso é uma questão mais concreta que você consegue deixar claro para todo mundo da mesma forma e aí você consegue fazer uma média, uma modelagem para você dizer o autocontrole financeiro das pessoas. É uma outra forma que tende a ter um resultado mais próximo da realidade. Bem, seguindo, nós temos também a métrica de estresse financeiro. E as perguntas são, as frases que a pessoa tem que colocar numa escala de 1 a 5 são: fico inseguro com a linguagem dos especialistas financeiros, fico preocupado com questões financeiras e monetárias, tenho tendência a adiar decisões financeiras, depois de tomar uma decisão fico ansioso para saber se estava certo ou errado. Bem, nessas nós temos novamente a mesma questão de você ter que confiar na autopercepção da pessoa e colocar a medição do 1 a 5 em cima dela, mas tem aqui a questão que é de ter a tendência de adiar questões financeiras. Essa frase aí eu gostei dela. Temos também a de segurança financeira, que as frases são: sinto-me seguro na minha situação financeira atual, sinto-me confiante quanto ao meu futuro financeiro, sinto-me confiante em ter dinheiro suficiente para me sustentar na aposentadoria, não importa quanto eu viva. E além disso, ainda são palavras muito gerais. Esse termo aí de confiança e segurança não é bem destrinchado o que é isso. Isso pode ser diferente para cada pessoa. Uma pessoa que se sente segura com a situação financeira atual dela. Isso está muito abstrato, é muito subjetivo. A pessoa vai tentar entender da melhor forma e, de novo, a resposta dela não vai ser igual das outras, ou mesmo na mesma escala. E aí fica a percepção de que eles não trabalharam para montar perguntas ou então formas de questionar as pessoas que não partisse de outra maneira que não seja perguntando para elas. Esse trecho de segurança financeira é basicamente perguntando: você é seguro financeiramente? Ponto.
Ainda temos mais. Temos agora uma próxima parte que ainda está no tema de autocontrole. Esse último, na verdade, não foi sobre segurança financeira, mas é que teve uma parte de autocontrole que era mais financeira. Agora vamos entrar numa parte de autocontrole que é mais de comportamento não financeiro. Mas vamos lá, as frases são as seguintes. Tenho dificuldade em quebrar maus hábitos. Eu me distraio facilmente. Eu sou bom em resistir à tentação. Eu faço coisas que me fazem sentir bem no momento, mas me arrependo mais tarde. Muitas vezes ajo sem pensar em todas as possíveis alternativas. Eu me concentro apenas no curto prazo. O futuro cuidará de mim. É tipo um otimismo nesse nível, de que o futuro vai cuidar da pessoa, ela não tem que se preocupar com isso. Vivo mais para o dia de hoje do que para o dia de amanhã. E minha conveniência desempenha um papel importante nas decisões que eu tomo. Esse daqui, para mim, é um dos mais complicados, porque a gente está perguntando para as pessoas questões que são muito complexas dela conseguir ter essa autopercepção. Então, algumas frases que são interessantes, como o futuro cuidará de mim, é uma frase que é muito nítido o que significa, então ela é um pouco melhor. Enquanto outras, por exemplo, minha conveniência desempenha um papel importante nas decisões que eu tomo. Isso daí é tão abrangente e é uma coisa assim tão... que todo mundo provavelmente vai responder que sim, porque de alguma forma a gente está sempre pensando na nossa conveniência. Então aqui a ideia provavelmente é pegar pessoas que têm comportamentos que, sim, se focam muito na própria conveniência, então demonstram baixo autocontrole possível, só que mesmo quando você toma um comportamento que é difícil, você tem que ter um autocontrole, você vai pelo mais conveniente entre esses do objetivo que você quer alcançar. Então, se você quer economizar dinheiro, tem formas de fazer isso. Todas elas são chatas, só que vai ter alguma dessas que é mais conveniente para você. Então, aí você pode achar que foi conveniente. Claro, os pesquisadores não querem encontrar essa pessoa, só que com a forma que está sendo abordado, não tem como dizer que não foi esse tipo de pessoa, esse tipo de entendimento que houve ao se ler essa frase. Sem contar outras frases, do tipo, eu sou bom em resistir à tentação. Com certeza deve ter muita gente que é péssimo nisso, mas acredita que é bom. Então aí, é uma pergunta que é muito... Se fosse uma coisa mais concreta, trazendo uma história, trazendo uma situação em que a pessoa diga o que ela faria, ou então o que ela fez com uma situação parecida com aquela, aí a gente poderia estar um pouco mais próximo, porque nunca vai passar do limite da autopercepção quando se trata de questionários, mas a gente se aproxima um pouco mais de conseguir um dado mais realista. Agora segura aí, falta só mais dois. E são dois curtos. Um é o do otimismo, que são só 5 afirmativas, que é: em tempos de incerteza, normalmente espero o melhor. Se algo pode dar errado, para mim acontecerá. Estou sempre otimista em relação ao meu futuro. Quase nunca espero que as coisas aconteçam do meu jeito. Raramente conto com que coisas boas acontecerão comigo. Perceba que nem todas as frases são positivas, porque eles querem ver se a pessoa está discordando com muita força delas. Aí ela tende a ser o quê? Mais otimista. Então essas minhas críticas são só os padrões. Não tem nenhuma frase assim que eu achei absurdo, algo do tipo. Por que isso? É você entender a subjetividade da pessoa, que é o quanto ela se considera otimista. O que seria possível, caso fosse o desejo, seria você colocar também situações e perguntar para ela o que ela acha que aconteceria. Algumas respostas seriam voltadas para o otimista, algumas opções de resposta, e outras não. Aí conseguiria uma coisa mais concreta, de novo, na realidade. E por fim, temos o tal do pensamento deliberativo, que são só 2 afirmativas, que é: desenvolver um plano claro é muito importante para mim e gosto de analisar problemas. Aí, essa eu não curti. Se eu tivesse uma reunião com eles, eu perguntaria: mas o que é pensamento deliberativo para vocês? O que vocês estão querendo achar? Porque gosto de analisar problemas. Isso é pensamento deliberativo? Para mim está parecendo que é um pensamento crítico, a ideia que eles estão querendo trazer. E assim, a pessoa pode gostar de analisar problemas, ela pode ser péssima nisso. Não quer dizer que ela é boa nisso, que ela tem pessoas que têm um pensamento muito crítico, e possivelmente que é esse pensamento deliberativo que eles querem encontrar, e que elas não gostam, é só o trabalho delas, elas são boas naquilo. É tipo quem é bom em matemática e não gosta de matemática. E aí qual que é a ideia aqui? É sair criticando as afirmativas? Não, não é isso, nem é essa a ideia. Não estou aqui, não conheço as pessoas, elas não vão nem ver esse vídeo.
A ideia é que, para quem está interessado na área de entender o comportamento humano, questionar é uma ferramenta essencial, porque ela é de relativo baixo custo, consegue acessar muita gente e tem um poder estatístico alto. E muitas pessoas se embasam tanto nesse poder estatístico que não se importam com essa parte mais comportamentalista mesmo, de montar as perguntas. Então, sempre que você lê um estudo, não se foque só nos resultados. Tente entender principalmente como que eles entenderam aquelas variáveis que o estudo está querendo tratar. E toda a ideia aqui foi essa, trazer esse pensamento deliberativo, esse pensamento crítico sobre essa questão de variáveis, como que a gente destrincha variáveis quando tem afirmativas em artigos, em livros e tudo, quando falarem, esse estudo mostrou que as pessoas mais inteligentes são da região do norte. Aí você tem que se perguntar, como que pensaram na inteligência? Como que moldaram isso? É QI básico? Teve lá teste de psicologia criativa? Teve algum tipo de teste digital? Como é que chegaram? Tem que se perguntar, porque é aquilo. Às vezes estão falando de inteligência e para você é outra coisa. Bem, é isso. Espero que tenha curtido e tchau.